Vamos iniciar os trabalhos. Eu quero desejar um bom dia a todos, aqueles que se permitiram sair dos seus afazeres normais, sejam os estudantes, sejam os profissionais de direitos, profissionais de outras áreas, notadamente da ciência social, da psicologia, enfim, das ciências interdisciplinares com o direito, para participar deste evento. Quero também desejar aos membros da mesa um bom trabalho hoje, com a felicidade, primeiro, de estar mais uma vez na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que é um espaço acadêmico para a discussão. E, mais uma vez, a escola abre o seu espaço para um debate sobre um tema crucial, que não é novo, é relativamente antigo e que cada vez mais está a exigir de todos nós uma reflexão, um pensamento e um posicionamento, mas sempre sabendo ou procurando saber e identificar as consequências daquilo que nós pleiteamos. E, sendo assim, não posso deixar de registrar a satisfação e o agradecimento pelo convite que me foi formulado por dois magistrados de excelência, doutora Ivone Caetano, titular da Vara da Infância, vinculada ou com competência jurisdicional nos chamados menores em situação irregular e não propriamente praticantes ou aqueles que agem em termos de infração penal, e no caso seria ato antissocial, pelo seu denodo como magistrada, pela sua eficiência no entendimento da causa, pela sua permanente manutenção de um status quo, de reivindicar, ela que é juíza, para a sociedade o melhor, notadamente na área que ela atua. Então, é uma satisfação, uma amiga, alguém conheço desde o meu ingresso mesmo no Ministério Público. E o doutor Márcio da Costa Ferreira, também magistrado da área da infância, que cuida mais de perto na matéria que eu lido hoje, na condição de magistrado, de desembargador, atuante no 2º grau, que envolve o chamado menor infrator, aquele que pratica ou é acusado de praticar ilicitudes, que, embora não tenham nome de crime, mas se referem a fatos infracionais, antissociais, assim considerados, e cujos recursos chegam às câmaras criminais, que julgam esses apelos e passam a ter um conhecimento da realidade na matéria do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Márcio Costa Ferreira, para o meu gáudio, minha honra, me presidiu há muitos anos atrás no 2º Tribunal do Júri, quando ele estava iniciando a carreira, sucedendo, substituindo, auxiliando a já saudosa doutora Maria Lúcia Caperibe, que era, então, a juíza presidente do 2º Tribunal do Júri. E, a partir dali, firmamos um pacto de amizade, de carinho, de devoção, e hoje eu tenho a honra de tê-lo até como um afilhado. E muito obrigado pelo seu convite. Tenho aqui na mesa a minha amiga e excelente profissional, que eu conheço muito próximo, porque com ela convivia no Ministério Público, a promotora de Justiça, Andréa Amin, professora de escola, muito voltada para a área acadêmica, mas que, como há pouco conversávamos na antessala da abertura desses trabalhos, não fica só no aspecto científico. Procura, como promotor de justiça, a par da sua condição de professora, inclusive desta escola, da Escola da Magistratura, se dedicar à realidade, levando seu conhecimento para a prática do enfrentamento hoje, na área criminal, mas que por muitos anos atuou especificamente na área da infância e juventude, na comarca de Duque de Caxias, e eu pude acompanhá-la de perto, ela e outros colegas que atuavam também nessa área, como Galdino, como Cláudia Contac, tantos outros, numa realidade da Baixada Fluminense, mas sempre a preocupação de conscientização e de prevenção. E hoje, tendo aqui como debatedora, é altamente relevante para mim, porque isso
amplia o nosso aspecto de discussão do tema, de debate, de aprofundamento de uma questão tão tormentosa, o que sempre nos leva exatamente a aproximar a identidade da pessoa. E, com isso, é uma amizade que, embora um pouco afastada, porque eu já estou um pouco afastado do Ministério Público no sentido funcional, já que vim para a magistratura, mas nos permite reviver uma época muito maravilhosa e que sempre procurou levar o Ministério Público à sociedade. Tenho na mesa o professor Talvani de Moraes, também, não vamos falar velho, mas um antigo amigo, tá? E que conhecemos o trabalho, que é um dos homens que a sociedade precisa cada vez mais reconhecer e conhecer o seu trabalho. Quanto tempo à frente ficou do manicômio judiciário, uma área que, infelizmente, e não a sociedade, mas eu diria, a política nacional parece que nunca deu a devida prioridade. É como se fosse algo a ficar escondido, a ficar escamoteado. Mas, exatamente por homens como ele, é que hoje já se tem alguma política. Não a melhor, não a suficiente, mas um grande passo, principalmente na desconstituição e da desconstrução da questão manicomial, dos institutos manicomiais, com uma nova política de tratamento. E é uma honra, Sua Excelência, estar aqui, ele que estará de tarde nos brindando com a sua fala, mas prestigiando esse debate na parte da manhã. E aos senhores eu peço licença para, em nome de todos que estão na plateia, nos ouvindo, fazer um registro especial para o desembargador Ciro Darlan, nosso amigo pessoal, nosso colega de magistratura, desembargador de Câmara Criminal, como eu, e que tem uma referência muito grande no tema, pelo seu trabalho, pela sua condição, pela sua reflexão, estando à frente no juizado, que hoje temos aqui magistrados que o sucederam, mas que permanece com a bandeira, não em favor propriamente da criança, do adolescente, do jovem, mas da conscientização do que são os nossos jovens, o que são os nossos adolescentes. Muito com ele já debati, eu vou até fazer referência sobre esse tema, logo no início da nossa palestra, mas eu gosto de apreciar aqueles que insistem, isso é tão importante, insistem em determinadas bandeiras, porque sem essa insistência, talvez a sociedade tivesse mais dificuldades ainda na solução dos seus problemas. Parabéns e obrigado pela presença, desembargador Ciro Darlan. E, finalmente, como eu gosto de fazer, quando tenho a oportunidade de me dirigir à sociedade, ainda que mais específica, ainda que dentro de um ambiente acadêmico, a citação de alguém, como uma homenagem. E eu gostaria muito de citar e fazer a referência a um baluarte, a uma figura que quem cuida da matéria, quem atua na matéria da infância e juventude, no mínimo, terá que ter ouvido falar. Eu me refiro ao já saudoso desembargador Alírio Cavalieri, que é um nome, foi, na nossa história, fundamental, que se aposentou, ele que foi juiz de menores, ainda não se falava juiz da infância e juventude, por vários anos, do então juizado de menores, que teve importância fundamental na elaboração do Código de Menores, ainda dos anos 70, depois revogado e modificado pelo ECA, pelo chamado ECA, que já é de 1990, ele que, com a sua influência, com a sua convicção, conseguiu permitir que o Brasil criasse associações de magistrados, promotores, notadamente nessa área, para a infância, e que, ainda que aposentado em 1991, em 2011, portanto, com 91 anos de idade, ainda se preocupava com o tema. Tanto é que eu tive a oportunidade de participar de um projeto de elaboração de um novo Código Penal, a pedido do Senado, integrei uma comissão, e ele constantemente fazia contatos para sugerir, para reivindicar
e até em homenagem a ele, algumas reivindicações foram atendidas, apesar das divergências com alguns posicionamentos, inclusive este, da questão de ou política criminal, ou questão de maturidade para a responsabilização penal de quem tem 16 ou 17 anos. Mas, em homenagem a ele, fizemos essa colocação e que foi aprovada numa pequena modificação que eu vou me referir no projeto do Código Penal. Eu falo já projeto porque o anteprojeto já se transformou em projeto e deverá ser votado agora no Senado Federal no segundo semestre. Há uma proposta de substitutivo do então relator, senador Pedro Táxi, também oriundo do Ministério Público, só que o Ministério Público Federal, atuando em Mato Grosso, e esse substitutivo será apresentado no dia 30 de junho, há uma previsão. Não sei se hoje essa questão conturbada, mas altamente salutar, dos movimentos sociais, notadamente dos jovens, poderá mudar um pouco a programação do Congresso Nacional, e é até bom que modifique, que outras prioridades sejam inseridas no debate no Congresso Nacional, mas apresentado esse substitutivo já está marcado para o segundo semestre a votação. E nesse, então, projeto de lei, algumas considerações do nosso desembargador Alírio Cavalieri foram atendidas. Bom, o nosso tema é a questão da maioridade penal. E, evidentemente, haverá uma divergência, até porque isso é bom para o debate, daí a preocupação do Dr. Márcio, a doutora Ivone, na discussão do tema. Não estou eu e a Andréia aqui para convergirmos, poderíamos convergir, mas provavelmente temos posicionamento divergente em um tópico ou outro, embora ambos preocupados com a realidade, com as consequências que nós pensamos, procurando materializar efetivamente aquilo que pensamos ser melhor para a sociedade. E quando falamos desse tema, eu me recordo que há cerca de 6 anos eu participei de um debate na televisão, na Globo News, com o advogado João Tancredo e com Arif Enderbar, um profissional de São Paulo, que havia perdido a sua filha morta no interior de uma fazenda de São Paulo, pelo Xambim, então com 17 anos, que foi barbaramente torturada, viciada, violentada e morta, ela e o seu namorado. E esse senhor, que hoje é um particular amigo, debatemos a propósito do fato com aquela criança, João Hélio, a questão da maioridade penal. Na mesma ocasião, quer dizer, a mesma época, e a partir do debate se travou, eu participei de um evento na Universidade Federal Fluminense com o desembargador Ciro Darlan, entre outros, em que debatemos aquele tema. Estou usando 2 exemplos. Passados quase 6 anos, não exatamente a pretexto de 2 ou 3 fatos que foram mais marcantes recentemente, no envolvimento de menores com a criminalidade, e me refiro aos 2 episódios, na verdade agora são 3, de São Paulo, em que todos nós tivemos acesso e conhecimento que um jovem de 17 anos estava prestes a completar 18, com interesse em obter um aparelho móvel, um celular, matou um rapaz que estava entrando no seu prédio, enfim, que fez a entrega. E também de uma dentista, uma odontóloga, que foi queimada viva, em razão de não ter um valor significativo, só tinha R$30, e que era muito pouco para aqueles jovens que ingressaram naquele consultório para obter, enfim, um patrimônio maior, uma vantagem maior. E, claro, esses fatos, pela repercussão, mas que não são os únicos, levaram ou trouxeram de novo ao debate. E eu verifico que, passados esses 6 anos, novamente, eu tive a oportunidade de participar de um programa da Globo News, Sem Fronteira, em que o programa, foi recente, era sobre maioridade penal, o caso inglês, o caso norte-americano, em que, mesmo com 10, 11 anos, é até possível a prisão perpétua, notadamente em alguns estados norte-americanos,
E depois o caso brasileiro, em que eu coloquei minha posição e uma psicóloga colocou a posição dela. Da mesma forma, daqui a uma semana estarei na Universidade Federal Fluminense convidado pelo mesmo centro acadêmico para voltar a debater o assunto. Não sei se o desembargador Ciro lá estará, estivemos há 6 anos. E agora estou na Emerge, onde também tive já a oportunidade de debater o tema. E aí fica a indagação, parece que, passados 6 anos, nada mudou. Continuamos debatendo sem efetivação. Mas é importante o debate, é importante a insistência, é importante a manutenção das ideias, porque eu acho que é como o fenômeno, né, da água na pedra. Só com a insistência é que se globaliza, só com a insistência é que se fomenta, só com a insistência é que se chega a algum lugar. E, geralmente, o que se quer é chegar aonde nós pensamos ser melhor. Esse tema, hoje, ele passa a ter uma melhor e maior consideração. Na verdade, é exigir. Por quê? Porque se naquela época, há 6 anos atrás, eram 25, agora 33 emendas de alteração constitucional foram propostas e não tiveram um fim, agora estão 33 propostas na Câmara dos Deputados, reunidas num único procedimento, relatadas por um deputado que é também padre religioso e que já se manifestou como relator contra todas essas propostas, mas que elas terão prosseguimento, o Senado Federal, a meu ver, numa posição política muito mais forte, está efetivamente discutindo o tema, e lá há 3 propostas de emenda constitucional, de alteração da chamada maioridade aos 18 anos, e que, relatadas pelo senador Ricardo Ferraço, relator das 3, há parecer favorável de pelo menos uma delas. E o Senado Federal vem realizando, com profissionais do direito, profissionais da assistência social, profissionais da área da psicologia, enfim, e, claro, no mundo do direito, com juízes, promotores, defensores, advogados, audiências públicas que já estão se finalizando, o que demonstra que o Senado certamente votará os projetos de emenda constitucional que envolvem a maioridade. Então, esse é um fato novo, sério e consistente. Se será aprovado ou não, não sei, mas isso significa que agora não está só havendo um discurso, está havendo a materialização de posicionamentos políticos. E das 3 emendas que estão em tramitação, aquela que recebeu parecer favorável do relator, do senador Ricardo Ferraço, é de autoria, emenda do senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, em que não pleiteia a maioridade para todos os casos, como uma das emendas assim o pretende, mas para os chamados delitos considerados graves, como o terrorismo, que ainda não é tipificado no Brasil, está para ser, a tortura, que já é tipificada, e alguns delitos hediondos, em que, no caso, se o autor desses fatos for maior de 16 anos, em 16, 18 anos, desde que submetido a uma perícia e a exames determinados pelo juízo, poderá responder como se adulto fosse em sede penal. Então, eu faço essa apresentação, esse introito, para mostrar que agora há realmente um debate capitaneado, notadamente pelo Senado Federal, e que, ao que me parece, não ficará no discurso. Qual será o resultado, não sei. Há outras propostas que reduzem a maioridade para qualquer hipótese considerada penal, típica em sede penal, e outras que procuram criar algumas situações medianas, mas aquela que mais, e até recebeu o parecer favorável, que está mais próxima de uma efetiva votação, que não quer dizer aprovação, no Senado Federal, é essa, o senador Aloysio Nunes Ferreira. E eu tive a oportunidade de ser convidado a participar de um desses debates, e entre as 17 pessoas que já se pronunciaram lá no Senado, apenas 3, eu fui uma delas, favoráveis à redução. Sei que pode não ser, no mínimo, simpático,
mas no ambiente acadêmico devemos justificar o porquê. E é claro que essa nossa visão, ela não está adstrita cientificamente num sentido de uma experiência de psicólogo, uma experiência de assistente social, mas, e principalmente, sim, de uma experiência como profissional de direito, operador do direito, enfim, 25 anos como membro do Ministério Público e já um pouco mais de 5 anos na magistratura, atuando nesta área. Então, essa experiência é que me autoriza, não sei se corretamente, a fazer esse sustento. Bom, feita essa referência sobre as 3 emendas, e chamando a atenção que há uma 4ª proposta, sugestão, mas que não foi materializada em projeto de emenda constitucional do então governador, do hoje governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é uma proposta que já foi utilizada, já foi ventilada, inclusive pelo então juiz também da infância, aqui hoje, colega desembargador, doutor Guaraci Viana, no sentido de se ampliar o prazo de internação para aqueles que têm 16 ou mais anos, quando praticarem atos infracionais considerados graves. Então, essa proposta, que não teve materialização há 6 anos, agora está sendo materializada numa ideia do atual governador de São Paulo, que está capitaneando, mas ainda não houve a sua transformação em projeto de emenda constitucional. E, finalmente, temos a posição do do senador Ivo Cassol, de Rondônia, que pretende um plebiscito em 2014, e me parece que, pelo menos, o Senado aprovará isso, de consulta popular para a discussão do tema sobre a redução ou não da maioridade penal. E esse é um tema que merece ser discutido porque envolve cláusula pétrea, seria possível ou não com um referendo. Pois bem, eu vejo que temos que constatar hoje que há uma igualdade de pessoas detidas entre os chamados adultos e os chamados menores em sede penal, ou seja, aqueles que estão abaixo de 18 anos. Eu quero fazer primeiro um histórico estatístico de mostrar como é que está a situação hoje. E faço isso com a utilização, então, de dados altamente confiáveis, um deles até me passado pelo doutor Márcio Ferreira para a nossa consulta. E por que é importante? Porque eu acho que quando se fala, estamos numa casa, num ambiente acadêmico, estamos com profissionais de direito, promotores, juízes, peritos, psiquiatras, como Dalvan de Moraes e outros interessados no tema, nós temos que saber qual é o atingimento final desse debate, daquele debate, ou do que está sendo debatido, o objeto em discussão. Quando nós estávamos participando do projeto do Código Penal, não há dúvida que não podíamos desconhecer a realidade, a quem ele se destinaria. E, em princípio, ele se destinaria a uma população com uma determinada identidade e que hoje, presos, chega a 540 mil pessoas. Na época, em outubro de 2011, quando começamos a elaborar um anteprojeto para o Código Penal, a comissão se deparou com 514 mil presos no país. Hoje já estamos com cerca de 542 mil presos, ou seja, ampliou a população carcerária no país, muito embora muitos daqueles 511 mil já tenham cumprido suas penas, ou tenham progredido de regime, ou já estejam em prisão domiciliar, e saíram, ou até fugiram, se evadiram, então saíram daquela população carcerária, que ela é sempre flutuante, porém, ela foi ampliada em pouco mais de um ano. E eu verifico que esses 40 mil presos, eles representavam o seguinte: 260 mil, que é a população hoje carcerária, 260 mil, portanto, praticamente 50% de autores de crimes patrimoniais, notadamente roubo, porque o autor de furto que está preso, se o está, em regra, salvo exceção, é porque não é aquele primeiro caso, provavelmente já tem outras condenações, provavelmente se está preso é porque se evadiu em relação a fatos anteriores, não está preso propriamente por causa do furto que ele cometeu, que não tem violência, não tem grave ameaça. Está preso, em regra, por outro fator. Mas não há dúvida que dos atuais 260 mil presos por crime patrimonial,
90%, quer dizer, a expressiva maioria, é por roubo, roubo em regra qualificado, com emprego de arma de fogo, e latrocínio, ainda que tentado. Essa é a população. E 1/3 dos presos envolvido com tráfico de entorpecentes. Mas o que mais dói é ver dos nossos adultos que estão presos, o que não quer dizer que são os únicos criminosos do país, porque o número de mandados de prisão sem cumprimento é enorme, chega a quase que o dobro, e certamente muitos acusados já estão até mortos, tá? Então já estará extinta a punibilidade. É verificar o dado que eu vou lhes falar, e aí se relaciona diretamente ao tema. Dos 540 mil presos hoje no país, maiores de 18 anos, 134 mil têm entre 18 e 24 anos. 25% dos presos hoje no Brasil têm menos de 24 anos e 18 ou mais anos. A média está, na verdade, em 20 anos. Isso dói porque a média da população carcerária nos anos 80, e eu falo nos anos 80, porque nos anos 80 eu ingressei no Ministério Público e cheguei a atuar por 2 vezes na vara de execuções penais. Então, nós tínhamos a informação, os estudos naturais. E a média do presidiário, Talvani de Moraes bem sabe isso, o preso, naquela época, nos anos 80, a faixa média de idade era em torno de 33 a 35 anos. Hoje, a média de idade do preso no país já está em 26 anos, sendo que 134 mil, 25%, entre 18 e 24 anos. Ou seja, quem está preso no país é quem está iniciando, ou deveria estar iniciando a vida. Quem estaria iniciando a sua vida emocional, a sua vida conjugal, formal ou não, a sua vida até de paternidade, maternidade, a sua vida educacional, a sua vida. Até porque presumimos que até chegar aos 18 anos há sempre uma formação, uma maturidade. Então, que população está presa? O direito penal brasileiro hoje está voltado, não que seja essa a finalidade, mas está se dirigindo a quem? Está atingindo quem? A essa população. E aí vamos aos números para ilustrar a realidade que está em termos de menores internados, ou seja, que não têm 18 anos, mas praticaram fatos e não estão nem nos CRIANs, não estão em medida socioeducativa, vamos deixar de falar prisão, condenação, fato antissocial, mas que levaram à internação. E hoje nós temos 316 internos no Rio de Janeiro. Não estou usando os números do Brasil, mas que se reflete. O Rio de Janeiro, como São Paulo, refletem bem a realidade brasileira. Dos atuais 316 internos, ou seja, dados de maio deste ano, 90 são acusados ou respondem por fato infracional análogo ao tráfico ou associação, basicamente tráfico de entorpecente, 28%. Veja, o número de internos hoje, no Santo Expedito, João Luiz Alves, enfim, hoje no Rio de Janeiro, o número de jovens internados é o mesmo percentual, certamente não será coincidência, mas eu sou um profissional de direito, não sou um cientista político, não sou um sociólogo, eles poderão aprofundar mais o tema. 28% de quem está internado hoje no Rio de Janeiro, por decisões do Dr. Márcio da Costa Ferreira, responsável à frente, ou pelo seu juízo, é por fato relacionado ao tráfico. Exatamente o percentual de homens presos, eu digo homens porque penalmente a partir de 18 anos, no Brasil, quase 30% dos 540 mil condenados e presos, não presos provisórios, presos no país, quase 30%, portanto 29%, é por tráfico. O mesmo percentual dos jovens que estão internados pelo fato. Veja a simetria. E 156 dos 316, portanto, 49%, autores de fatos análogos a crimes patrimoniais. Em particular, de 156, 140 por roubo ou latrocínio. Fato similar, análogo a roubo ou latrocínio. Apenas 16 por furto.
Ou seja, o Juizado da Infância determinou a internação, depois de um regular processo, de 16 jovens por furto e de 140 por roubo ou latrocínio, significando dizer que esse percentual de 49% é o mesmo dos presos maiores de 18 anos no sistema carcerário brasileiro. Não é coincidência, não é coincidência. E eu tenho a impressão que nós temos que procurar uma equação. Quando estamos diante dos movimentos que os jovens hoje estão nos permitindo para a discussão, primeiramente, pela mobilidade urbana, o valor dos transportes, né, enfim, dos aumentos, e agora com uma bandeira bem mais ampla. Significa que a sociedade está procurando equacionar uma realidade que está desconforme aos seus interesses. E aqui eu me recordo, quando ainda estudante de Direito, de um professor que foi desembargador também desta casa, Felipe Augusto Miranda Rosa, e que, mais que magistrado, um excelente magistrado, foi, na verdade, um grande professor de Sociologia Jurídica e um pesquisador, que dizia que, quando há uma norma jurídica que contraria a realidade social, duas tendências se impõem. Ou ser revogada, ou, caso não revogada, literalmente descumprida pela sociedade, que vai procurar outros canais. Bom, nós temos aqui o seguinte, e cuidado, eu quero ter toda a cautela na forma de expressar. A nossa Constituição de 1988 é fenomenal. Eu sou um dos maiores, quer dizer, como tantos outros, daqueles que aplaudem a Constituição cidadã, por tudo que ela significa. Mas, como profissional de direito, e aqui até trago a experiência de um velho promotor do júri, que foi a minha principal dedicação quando promotor de justiça, foi a área do júri no interior e na capital, eu me permito fazer uma crítica à Constituição. Por quê? Porque ela elegeu, no artigo 5º, como direito individual fundamental, e eu aplaudo isso, dos 69 incisos do artigo 5º, famoso artigo 5º da nossa Constituição, dos direitos fundamentais, que inaugura 9 incisos que dizem respeito, e eu fico feliz por isso, aplaudo isso, a respeito daquele que está condenado, aquele que foi repreendido penalmente, garantindo às mulheres, felizmente, cumprir suas penas num sistema diferenciado dos homens, garantindo uma distinção por idade, garantindo o devido processo legal, garantindo o não juízo de exceção, a identificação de quem o prende, enfim, garantias para membros da sociedade em sede penal, em particular aqueles que restam condenados, enfim, que a justiça assim entendeu, e na hora do cumprimento tem a Constituição, de alguma maneira, lhe protegendo. Pois bem, se os senhores procurarem no artigo 5º da Constituição alguma palavra referente a vítima, e o que é vítima? Aquele que sofre aquela ação perniciosa, seja fato antissocial, se não tiver 18 anos aqui no Brasil, seja crime, o nome que se dê, adjetivação é o de menos. Não há em um momento no artigo 5º a expressão vítima na Constituição. Mas isso não quer dizer que o Constituinte de 88 esqueceu da vítima, ou só tenha se preocupado com aquele que infringiu a lei, mas terá seus direitos garantidos e deve tê-los. Não, a Constituição se preocupou com a vítima lá no artigo 245, que quase ninguém mexe, que chama-se parte permanente da Constituição, é alguma coisa. E sabe para quê? Para dizer que as vítimas de crimes dolosos contra a vida terão direito, vítimas ou familiares, aos benefícios de um fundo de proteção, de ajuda, principalmente porque muitas vítimas eram arrimos de família e foram mortas, enfim, ou perderam um grande órgão, não podendo trabalhar. Ou seja, a Constituição cidadã só se preocupou com as vítimas dos atos violentos, e aqui muitos já podem ter sido, não é só em caso de morte,
para dizer de um fundo que seria criado, e que até hoje nunca foi criado. Não existe esse fundo. Existe o fundo penitenciário, mas não existe esse fundo. Ou seja, estamos em débito com a sociedade, inclusive, no único momento que a Constituição usou a expressão vítima. E o que isso ocasiona? A equação está desequilibrada. Por isso que, quando a sociedade, fazendo um uso maravilhoso de um novo instrumento que a Constituição de 88 lhe deu, lhe forneceu, que é a iniciativa popular, ou seja, não estamos mais adstritos só ao deputado, ao senador, para apresentar um projeto de lei. Qualquer pessoa pode, desde que reunido um número mínimo, 1% do eleitorado brasileiro, que hoje está em torno de 1.400.000 pessoas do eleitorado. Pois bem, somente desde 88, 5 emendas populares formalizaram-se no Congresso Nacional. A primeira, que é de 1990, quer dizer, 2 anos após a Constituição, ela cuidava de um fundo para a moradia. E esse fundo já existe, mas de uma maneira diluída, mas foi atendido. E quais são os outros 4 projetos que já se transformaram em lei e que chegaram ao Congresso? Portanto, a sociedade se mobilizou. Um muito conhecido como Emenda Glória Pérez, mas que não foi só dela, foi de outras mães que também perderam filhos em situações bem similares, trágicas, como sofreu Glória Pérez, alterando a lei dos crimes hediondos para incluir o homicídio doloso. Iniciativa popular que, em 3 meses, em 94, reuniu mais de 1 milhão de assinaturas. Em 99, outra emenda popular, capitaneada pela CNBB e a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, conseguiu 1 milhão de assinaturas para alterar a lei eleitoral, o Código Eleitoral, para permitir a perda do mandato quem fosse descoberto em atos de improbidade e de compra de votos. E deputados e senadores já perderam seus mandatos porque foram mais tarde descobertos que haviam comprado, enfim, haviam corrompido-se moralmente no momento político. A terceira emenda, que não foi totalmente aprovada, foi a partir de um movimento capitaneado pelos pais de um fato também ocorrido no Rio de Janeiro. Os pais da jovem Gabriela, que faleceu numa porta do metrô em razão de um latrocínio. E, novamente, mais de 1 milhão de assinaturas foram coletadas, propondo, claro, maior rigor na área penal e processual penal, e algumas já aprovadas. Inclusive o protesto para o novo júri, que foi revogado. E, finalmente, a última emenda que nos permitiu a ficha limpa, em que a sociedade passou a exigir diretamente, e acabou conseguindo isso, aprovado, que para se candidatar a certos cargos, você tem que ter uma ficha limpa, uma vida limpa. E é claro que daqui para frente, essa situação já começa a mostrar o seu valor. O que eu quero chamar a atenção? Diante desses fatos, significa que a sociedade não está aceitando as regras que estão lhe sendo oferecidas, seja na moralidade política, ou seja, na defesa social. E é isso. Aí está 4 emendas populares, 2 pedindo maior rigor na área penal e 2 pedindo maior moralidade na área política. A sociedade exige. Por isso, não é à toa que a última estatística, capitaneada pela Folha de São Paulo e no Alô Senado, demonstra o seguinte: enquete sobre maioridade penal, 85% do Brasil a favor, 35% querendo que seja a partir de 16 anos, 18% a partir de 14 anos, e o que nos preocupa, 20% dos ouvidos em todo o Brasil, qualquer idade, quase que similar ao modelo da Inglaterra e dos Estados Unidos. O que eu quero dizer, e há uma das 3 emendas no Senado, é nesse sentido, não haverá idade, haverá sim a condição de um exame ao caso concreto. Então fica aqui a indagação, a colocação e
não a persuasão, mas a reflexão, que se nós do mundo jurídico, se o mundo político não der as respostas que a sociedade está a exigir, a sociedade vai ter os seus canais. E o problema é que, muitas vezes, o canal pode ser muito, a opção pode ser muito dolorosa, às vezes sem bases científicas, às vezes tomados por momentos, claro, de emoção, mas não por esse ou por aquele fato, pela história. Então, é importante que se pense nisso. E eu vejo que o Brasil não está com a equação equilibrada, não está respondendo devidamente a todos nós, sociedade, e quando eu falo Brasil, todos nós também somos responsáveis, todos, mas, evidentemente, há aqueles que se arvoram, que se habilitam a essas soluções, e eles devem ser responsabilizados nesse sentido. E eles não estão dando a equação, a identidade na equação. Há um desequilíbrio, e esse desequilíbrio me parece que está pendente contra a sociedade. E a sociedade, então, está procurando canais de se defender. Mas é importante falar em maioridade penal, para não ficarmos num discurso muito emocionado, dizer, quando isso começou? Isso não é muito longo, ou não está muito distante na história da humanidade. Porque até o século XVI, final do século XV, início do século XVI, e, portanto, em termos de história do mundo, da humanidade, não é tanto assim, 400 anos, o constitucionalismo é um fenômeno que tem 200 anos, teve um gen na Revolução Francesa e a independência das colônias americanas é que produziu a primeira Constituição americana, que está em vigor até hoje, enfim. Então, é um fenômeno de 200 anos e hoje é difícil se imaginar um país, aspas, civilizado, principalmente no Ocidente, que não tenha uma Constituição particularmente escrita. A Inglaterra que se permite o luxo de ainda não ter uma Constituição formal, mas tem leis constitucionais. Portanto, em termos de história, até 1600, e 1600 é uma data que eu quero marcar aos senhores, o que se tinha? Aquele que praticasse infração em qualquer lugar do mundo, consultem todas as legislações, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, gestantes, idosos, o nome se queira dar, anciões, eram ou cumpririam suas sanções, de acordo com a legislação da época, isso no mundo, seja galés, seja em célula individualizada ou não, mas com falta de total condição, e a célula individual só surgiu a partir do século XV, juntos. Ou seja, não havia idade a definir o tipo de sanção, o tipo de crime, o tipo de ilicitude. O mundo viu uma barbárie até o século XVI. Mas no século XVI, ou final do século XV para o início do século XVI, em 1600 aconteceu um fato, em Londres e em Amsterdã. Que trabalho é esse? O que aconteceu? Cientistas, médicos, sanitaristas, juristas, vamos dizer assim, da época, começaram a reivindicar uma coisa, para os chamados jovens incorrigíveis. Não havia idade específica. O quê? Não era autor de ilícito, não é autor de morte, de roubo, mas o jovem incorrigível, assim considerado pelos seus pais, e que não conseguiam dominá-los. Casas de correição para esses jovens. São as primeiras conhecidas no mundo em que jovens ficaram, mas não jovens infratores, jovens que eram, na verdade, não obedientes aos pais, e os pais não tinham controle, então esses jovens passaram a ter, por legislação da época, um centro próprio de correição. Isso foi importante como primeiro passo, porque logo um século depois, no século XVI, isso foi em Londres e Amsterdã, em Florença, e depois vamos ver também em Roma, a importância da igreja, mas a ideia do hospício, e Talvani sabe bem disso. No século XVII, em Florença, foi instituído pela primeira vez no Hospício São Felipe Neri, por afirmação da igreja, uma instituição para jovens vagabundos em celas individuais. Novamente, não era o jovem praticante de um fato criminoso, um ilícito, mas o jovem que era adversário do trabalho, não se motivava com o trabalho. A expressão real, da tradução do italiano,
da bula papal, vagabundo, daí a expressão. Esses jovens, por interferência da igreja, passaram a ter direito a um hospício, mas em cela individual, ou seja, não ficariam juntos com os criminosos. No século XVIII, aí sim o Papa Clemente XI instituiu o Hospício São Miguel, isso em Roma. Veja, estamos no século XVIII, primeira metade. Aí aqui, a primeira vez que se vai cuidar do que chamamos hoje, estamos debatendo, maioridade penal, para criminosos jovens, órfãos e anciões inválidos. Ou seja, o Papa e a Igreja passou a ter a preocupação, agora pela primeira vez, com um jovem criminoso, que ele era colocado na masmorra com qualquer outra pessoa, com as mulheres, com os mais velhos, com todo tipo de criminoso. Não tinha o direito fundamental que hoje a nossa Constituição nos assegura, inclusive reclusão, detenção pela idade. Não, era uma mistura só. Então, é importante, a Igreja foi importante para chegarmos hoje a esse debate. Por quê? Foi instituído a cela individual para o jovem criminoso. E, a partir daí, estamos no século XVIII, vem a Revolução Francesa e vem, no movimento revolucionário, que nos outorgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o seguinte: os pensamentos de John Howard, fundamental, de Cesare Beccaria e, principalmente, Jeremy Bentham, um nome fundamental para a questão do menor, para a questão da proteção animal e do próprio sistema constitucionalista, ou que veio a eclodir no que se nominou de sistema constitucionalista, embora ele não falasse em Constituição naquela época. Esses três nomes que eu citei, eles começaram a sustentar, e a partir desse pensamento, a identidade e criação de princípios penitenciários. Ou seja, pela primeira vez, no mesmo século, na primeira metade, por interferência papal, o jovem criminoso passou a ter uma cela individual e não ficar amontoado com todo tipo de criminoso. E o pensamento revolucionário nos outorgou a ideia de criar-se um sistema para o sistema penitenciário, regras para o sistema penitenciário. E a nossa Constituição de hoje reflete isso. Quando ela fala por idade, o direito da mãe presa estar com seu filho após a gestação, e assim por diante. Como já tivemos, infelizmente, o menor entre 18 e 21 anos ter um sistema próprio de cumprimento da sua pena, e assim por diante. Então, essa é a história, ou seja, a história da discussão da maioridade penal é recente, historicamente. E teve o seu gen a partir de uma intervenção religiosa. Felizmente, que bom. A partir de uma insurgência de jovens rebeldes, que até hoje temos, eu tenho filhos também, tem um de 15 que já me disse que vai participar, André, com sua filha, segunda-feira, e já está aí nas movimentações estudantis. Que bom, penso que bom, desde que tenha as cautelas devidas, e aí cabe aos pais. Mas a rebeldia dos jovens fez com que muitos pais, no século XVI, exigissem um local para colocar os seus filhos. E foram abrigados lá em Amsterdã e Londres, no primeiro centro correcional, que não era para o infrator, era para o jovem rebelde. Depois para o vagabundo, e depois para o criminoso. Mas evoluiu a sociedade. Estamos, se é que eu posso chamar de evolução, mas eu acho que há, nesse particular, menos mal, menos pior, né? Então, o século XVIII nos permitiu isso. E como é que isso se traduziu no Brasil? Já que estamos falando de maioridade penal, que é uma cláusula constitucional. E pela primeira vez, a Constituição brasileira, ou uma Constituição no Brasil, já que tivemos 7, cuidou da matéria. Não podemos nos esquecer que, no momento, vou pegar o Brasil, Império, primeiro Código Penal independente, quer dizer, Brasil, Império, Brasil já independente de Portugal, independência em 1822, 1830, o nosso primeiro Código Penal. E sempre foi, na fase imperial e em parte da República, o Código Penal aquele a defender ou estabelecer, defender não seria a expressão melhor, ou a estabelecer a chamada maioridade penal, num processo que se irradiou pelo mundo todo, e o Brasil também foi destinatário desse processo, que vem da Revolução Francesa, que vem do movimento revolucionário e constitucionalista das colônias inglesas que se independeram
e deram origem aos atuais Estados Unidos e assim por diante. E é claro que o Brasil sofreu essa influência, que, a meu ver, foi ótimo ter sofrido, e se mobilizou e produziu regras. O primeiro Código do Império, que é de 1830, Código Penal do Império, ele estabeleceu a maioridade em 14 anos. Não havia estudos científicos que abalizaram essa afirmação, mas era 14 anos. Aí veio a República, 1890, o primeiro Código Penal, anterior à primeira Constituição Republicana, que é de 1891. E, para nossa surpresa, quando se imagina que a ideia republicana vai ter um contraponto com a ideia imperial, ora, se no Império, primeiro Código Criminal Brasileiro, chamava-se Código Criminal do Império, 1830, a maioridade era aos 14 anos, seria natural presumirmos que o primeiro Código Penal republicano, 60 anos depois, estabelecesse uma idade maior, até pelos ares republicanos. Mas a situação foi piorada, porque a maioridade passou a ser aos 9 anos de idade. Em 1890, no Brasil, República, o Código Penal estabeleceu maioridade aos 9 anos, sendo que entre os 9 e 14 havia um tratamento diferenciado em que poderia ou não responder como adulto, ou seja, até 9 anos, cláusula definitiva menor em sede penal, não responderia por crime. E entre 9 e 14, poderia, desde que cientistas, psicólogos da época, psiquiatras, enfim, o juiz da causa avaliasse, com base em estudos, que aquele jovem entre 9 e 14 anos tinha consciência do que estava fazendo. Então, veja que a República não foi contraponto nesse ponto em relação ao Império. Parece até que houve uma involução. Depois temos, não o Código Penal, que é de 40, mas o Código de Menores de 1927, que é anterior, portanto, 13 anos ao Código Penal, que está em vigor até hoje, 70 anos, embora com as modificações que ocorreram. O Código de Menores de 1927 manteve a inimputabilidade aos 14 anos. Manteve aos 14 anos. Porém, entre 14 e 18, na mesma situação do Código Penal de 1890, o juiz, lastreado em laudos, poderia reconhecer a capacidade intelectiva, a capacidade, a maturação daquele jovem, e ele responderia como criminoso. O Código de Menores de 1927. E aí veio o Código de 1940, que está em vigor até hoje, apesar da reforma de 84 e 85. No entanto, esse código estabeleceu 18 anos à maioridade, que se manteve em 1985 com a reforma da parte geral, mas houve uma mudança que isso vai influenciar a minha reflexão particular sobre isso, e isso se tornou cláusula constitucional em 1988. Pela primeira vez, a Constituição brasileira cuidou de dispor sobre maioridade penal, o fazendo aos 18 anos, mantendo aquilo que a dicção ordinária penal já determinava desde 1940. Mas vejam, de 1940 para cá, muita coisa aconteceu, ou muita coisa também já existia. E ainda não é o direito comparado que eu quero me referir, até porque se formos trabalhar com direito comparado, nós vamos ficar impressionados. Na Inglaterra não há idade propriamente mínima, e até prisão perpétua em morte pode ser aplicado. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados, a maioridade varia entre 9, alguns 7, até 14 anos. Nos países nórdicos, na Europa, aliás, a Europa não pode, é um grande contraponto à América do Sul, a idade média para a maioridade é 15 anos. Suécia, Dinamarca, Noruega, enfim, países altamente civilizados, embora tenham o maior índice de suicídios. Países que têm a melhor qualidade de vida, segundo os dados das organizações mundiais, melhor qualidade, no entanto, sociedade melhor organizada, no entanto, temos os maiores índices de suicídio. A equação não está adequada, alguma coisa há que se pensar. Pelo visto, é necessário ter um pouquinho de erro, coisas inadequadas no cometimento social, para que a vontade de morrer e sair da sociedade voluntariamente, no mínimo, seja reduzida. A equação não está batendo. Mas, sem usar o direito comparado, veja, se em 1940
optou o legislador, a comissão de Nelson Hungria, Roberto Lira, Narcélio de Queiroz e outros, por definir 18 anos, nós fomos tentar identificar qual a razão. E Heleno Fragoso, que compilou os estudos de Nelson Hungria, aliás, seu seguidor e jurista que merece todas as referências, Nelson Hungria e seus comentários, e Francisco Campos, na exposição de motivos, era o ministro da Justiça da época, de 37 a 40, deixam claro, por mera política criminal, opção legislativa de política criminal, não por questão de maturidade, por questão de conscientização, de entendimento. Isso não sou eu que estou falando, é a exposição de motivos do Código Penal de 1940, ratificada doutrinariamente pelo pai do Código Penal de 40, Nelson Hungria, e pelos juristas que prosseguiram. Leiam Miguel Reale, leiam Manuel Pedro Pimentel, leiam Heleno Fragoso, dos três só um está vivo, mas as obras são indeléveis e permanecem, e todos ratificam. A posição foi de política criminal, não foi uma posição científica, embora o Código Penal tenha trazido para nós, em 40, a estrutura científica numa parte geral e uma parte especial. Foi a primeira vez que houve uma interferência científica na sistemática do Código, mas na questão da maioridade foi opção de política criminal, e não sou eu quem está a dizer. E vejam, naquela época já se tinha, em 1953, para minha surpresa, fazendo estudos, eu identifiquei a reunião da Associação Internacional de Direito Penal, que quem é da direito já ouviu falar, que é a associação que já foi presidida internacionalmente por ninguém menos que Evandro Lins Silva, que Heleno Cláudio Fragoso integrou, e tantos outros juristas, René Ariel Dotti atualmente integra, Miguel Reale Júnior integra. Esta Associação Internacional de Direito Penal, meu caro Ciro Darlan, em 1953 já pregava a maioridade penal, e eu fiquei espantado, aos 16 anos. Parece ser totalmente contraditório com a posição dos advogados e dos penalistas no âmbito científico. Mas não só essa associação. Já à época, e ainda hoje, está em vigor um cânone religioso. E o Código Canônico, no cânone, eu gostaria de ser expresso, o cânone, quem pegar, pela internet é fácil acessar, o cânone 1323 do Código Canônico, para nossa surpresa, prevê a responsabilidade penal aos 16 anos. A Igreja não tem uma posição definida entre os seus representantes. A CNBB é contra a redução da maioridade, mas há arcebispos como Odílio Scherer que defendem a redução da maioridade, mas são opiniões de membros da Igreja, porque a Igreja defende o seu código canônico, e no seu código canônico está expresso que a maioridade penal deve ser, ou deva ser, aos 16 anos. É para eles. Eu até fico na dúvida, Andréia, se houver um conflito, eu realmente vou até pesquisar se já houve, não deve ter havido, porque o CANE, o Código Canônico, vale no Brasil, claro, para quem é vinculado à Igreja Católica, professa, mas se o fato ocorrer no Brasil, a nossa Constituição fala 18 anos. Eu acho que vai ter um conflito aí, que eu não sei se algum dia isso já foi materializado, mas não sei se o Código poderia ter prevalência, não sei, confesso. Aí vamos ter que estudar o direito internacional, público, privado, enfim. Mas, vejam, e não é só o Código Canônico, não é só a Associação Internacional de Direito Penal, que nunca mais voltou a tratar especificamente do tema. Em 1985, as regras mínimas de Pequim, eu devo dizer que a sociedade, a partir da Segunda Guerra, se organizou, a ONU está aí, você tem a Convenção dos Direitos da Criança e várias outras convenções que resultaram em leis, lei contra a tortura, com a questão da violência doméstica, e temos também a política de proteção ao jovem, enfim, ao adolescente. E você teve uma grande conferência em Kyoto, em 1955, que não definiu maioridade penal. E em 1985, as chamadas regras mínimas que os países devem adotar, patrocinado pela ONU, para o estabelecimento da maioridade penal, não definiu
nenhuma idade, deixou que cada país o fizesse, apenas recomendou. Qual é a recomendação? Que cada país verifique, dentro da sua realidade, a maturação daquele jovem, no sentido intelecto, no sentido emocional, mas não pela idade. E recomendava que não fosse muito baixa, como é o caso de 9 anos, 11 anos, 12 anos, enfim, não fosse muito baixa, mas não estabeleceu. E essas regras de Pequim foram ratificadas em 1989 pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da ONU, mantendo a mesma orientação. Ou seja, não há, e aí talvez razões políticas e sociológicas possam explicar, uma preocupação na definição, talvez até porque seja um contingente mundial, cada país tem a sua realidade, tem países que não têm nem Constituição escrita, como é o caso da Inglaterra. Então, fica a recomendação, mas vejam, a própria ONU, nas suas regras mínimas, não estabelece uma idade mínima para a questão da maioridade. A sua orientação é em outro sentido. Agora você tem projetos, há outros fóruns internacionais, a própria convenção vem sendo debatida, até para evitar a redução, como está havendo em alguns países, ampliar e ainda definir uma idade. Só que cada país tem a sua realidade social, é muito difícil. Não é fácil esse fórum internacional. Mas eu quis mostrar isso hoje, que essa discussão não é só brasileira. O histórico brasileiro não é muito favorável a essa discussão. E o histórico internacional também não é. Inclusive o histórico religioso, que foi autocontribuidor para que pelo menos o jovem infrator tivesse um tratamento diferenciado. Mas, por outro lado, entende que aos 16 anos é o código canônico, e ele já pode ser responsabilizado. Pois bem, vista essa história do Brasil, nós temos, então, um momento em que a Constituição trouxe para o seu bojo a cláusula, que alguns entendem pétrea, de não permitir a redução da maioridade, ou seja, aos 18 anos é que a pessoa se torna, se não tiver alguma doença mental, enfim, alguma anomalia que impeça o seu entendimento dos seus atos, não vamos aqui ser tão vinculados à área da psiquiatria, e sim, para falar o que é entender ou agir de acordo com esse entendimento, que ainda já está dentro do penalismo propriamente dito, mas é isso, aos 18 anos. Então, se houve essa opção, eu procurei ver o constituinte, quer dizer, o histórico. E uma das pessoas, dos profissionais que assessorou os constituintes em 1988, nesta cláusula especificamente, foi o professor Miguel Reale Júnior, que já tinha sido um dos membros da comissão da reforma do Código Penal em 1984, com vigor em 1985, Lei 7.209, e que manteve a maioridade aos 18 anos, como em 1940. E na Constituição, 4 anos depois, estimulou. Palavras do professor Miguel Reale Júnior. Política, legislativa e criminal. Não há um caráter científico. Aliás, sobre isso, o próprio professor Heleno Fragoso, eu copiei uma referência dele, do professor Manuel Pimentel, que eu gostaria de ler, quando fala dos critérios adotados para os 18 anos, em 40, depois em 85, e a própria Constituição em 88. Só que em 88 o professor Heleno Fragoso já não estava mais entre nós, mas o professor Manuel Pedro reproduziu as ideias de Heleno Fragoso. Em termos de política criminal, a opção pelos 18 anos resulta menos de um postulado de psicologia científica do que um critério de política criminal. Ou seja, está claro, e não sou eu que estou falando, é Heleno Fragoso, é Manuel Pedro Pimentel, é Miguel Reale Júnior, é Nelson Hungria, de que é Francisco Campos, que a opção pelos 18 anos, em 40, mantido em 84 e na Constituição de 88, foi por política legislativa criminal, não foi de caráter científico, o que não quer dizer que alguma ciência não tenha, de alguma maneira, contribuído para isso, mas não foi o denominador comum. Pois bem, já falei dos códigos. Em relação a esse fato de hoje estar na Constituição, há um questionamento se poderíamos, claro que podemos e devemos estar debatendo o tema, mas se isso poderá ser objeto de alteração constitucional. Porque se não for, perde a utilidade prática, fica apenas no caráter do campo científico, da discussão acadêmica. Por quê?
porque uma das críticas, e talvez a maior, à alteração da maioridade penal, é que é uma cláusula pétrea na Constituição. Então, essa é a primeira crítica. E aqui, rapidamente, eu quero dar a minha opinião. Eu, particularmente, embora defenda a redução da maioridade, eu entendo ser cláusula pétrea. Para aqueles que não são muito militantes da área do direito constitucional, a cláusula pétrea vem de pedra, seria uma cláusula, uma norma constitucional que não pode ser alterada por uma emenda, uma reforma constitucional. Só uma nova Constituição, e uma nova Constituição, em regra, vem depois de um movimento revolucionário e tem um desgaste físico para a sociedade muito grande, há mortes, há prisões, enfim, é um grupo assumindo o poder em detrimento de outros, enfim. Então, há um desgaste muito grande se esperar uma nova Constituinte, uma nova Constituição. Mas aqueles que defendem essa situação sustentam que o artigo 5º estabelece direitos fundamentais que não podem ser modificados por emenda constitucional. E eu até advogo essa ideia, se bem que mini constituinte eu aceito. No entanto, a maioridade penal na Constituição não está lá no artigo 5º ou no capítulo dos direitos fundamentais. Está no artigo 227 e 228, quando cuida da criança e do adolescente, no capítulo sobre a família na Constituição. Então, ou no título. Então, isso preocupa. É ou não cláusula pétrea? Pode ou não ser alterada por uma emenda constitucional? Por lei, não pode. Não pode, porque está na Constituição. Mas poderia uma reforma, como essas 3 emendas no Congresso estão pretendendo, ou as 33 emendas em tramitação na Câmara dos Deputados? Muitos entendem que não. Mas outros, como talvez o maior mentor na Constituinte disso, que foi o professor Miguel Reale Júnior, é claro nos seus princípios de direito penal. A alteração da maioridade penal pode ser feita por legislação reformadora, porque não é cláusula pétrea. Ele sustenta isso. Por que eu sustento que é cláusula pétrea? Porque eu entendo, e aí, nos meus estudos de direito constitucional, de que não se pode considerar direito fundamental apenas o que está no artigo 5º. E, para isso, eu tenho o apoio do Supremo Tribunal Federal, ou me vinculo, ou me estribo nas condições já estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que é o intérprete, ainda que não seja o melhor eventualmente, eu posso divergir, todos nós podemos divergir, mas é ele que dará a última palavra em matéria de interpretação constitucional, não há dúvida, porque a Constituição assim dispõe. Em 2 ocasiões, ele já demonstrou que, fora do artigo 5º, nós temos outras espécies de direito fundamental, e que, por isso, devem ser consideradas cláusulas pétreas. Uma foi em um ADIM que envolvia a matéria tributária, que eu acho que não é o melhor exemplo, mas pode ser utilizado, dizendo que o princípio da legalidade em matéria tributária, embora estivesse esteja no artigo 153 da Constituição, na ordem econômica, ele também é uma cláusula pétrea da irretroatividade que existe para o direito penal. Uma lei penal não pode retroagir para prejudicar uma situação passada, anterior. Isso é direito fundamental. Já estou me aproximando, já estou aqui recebendo cartão branco, não propriamente amarelo. Uma forma de suavizar, né? Paz e tudo, procurando a conciliação. Mas eu já estou me aproximando do final. Pois bem, eu sustento que o Supremo sustenta, então, que no direito tributário, embora não esteja expressamente no campo, no título, no capítulo dos direitos fundamentais, você tem lá uma cláusula pétrea, que é direito fundamental, ainda que fora das normas expressas sobre isso. Mas eu uso o exemplo da farra do boi, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma manifestação cultural que existe em Santa Catarina, principalmente por influência dos açorianos, que colonizaram a ilha de Santa Catarina, atual Florianópolis, no sentido de que os maus tratos aos animais, que agora é matiz constitucional, está lá no artigo 225, que cuida do meio ambiente, deveria prevalecer sobre a manifestação cultural de um grupo social. E essa manifestação cultural está expressa, inclusive, no artigo 5º. No entanto, a liberdade de expressão. No entanto, o meio ambiente está no artigo 225 e o Supremo deu prevalência à defesa ambiental
em detrimento de uma manifestação cultural, a demonstrar, mais uma vez, que cláusulas fundamentais não estão só no artigo 5º. Por isso, eu acho que quando a Constituição, penso, trouxe para si, no seu bojo, o artigo 227 e 228, entre eles, a maioridade penal, que só estava na lei ordinária, Código de Menores, e depois no Código Penal, e se mantém no Código Penal, é porque ele quis dar um direito individual ao jovem, por política criminal, política legislativa, que seja, mas deu. Então é a cláusula pétrea. Porém, eu já sou daqueles que entendem que mesmo uma cláusula pétrea não pode ser conceito absoluto e a sociedade não pode, hoje, com a mutação social, conviver com regras absolutas. Tudo pode ser mitigado, desde que com regras e controle. E eu entendo que a soberania é do povo, o poder popular. Por isso, se houver uma emenda constitucional que reduza a maioridade penal para 16, para 15 anos, aí independente, esta emenda será inconstitucional se ela, pelo menos, veja, eu sou favorável à emenda, e já afirmei isso no Senado, mas ela terá que submeter ao crivo de quem tem o poder constitucional, a soberania, ao povo, a um plebiscito, ou, no caso, um referendo, porque será após. Então, eu entendo isso. Há outras críticas que se faz a essas matérias, que a mídia e os casos emblemáticos que surgem de vez em quando é que influenciam essa questão da maioridade. Eu, um velho promotor do júri, posso dizer, julgando 2 casos contra a vida por semana, qualquer juiz, qualquer promotor, qualquer advogado do júri saberá que não são somente, ou só existem esses casos que passam a ter repercussão nos meios de comunicação, que é natural. Algum caso é elegido, optado pelos meios de comunicação, mas a sociedade vem sofrendo violência de todas as maneiras, a todo momento. Dizer também que basta aumentar o período de internação é uma questão científica, eu não sei se é recomendável, aí vamos ouvir a ciência, ao invés de 3 anos, no máximo, por certos atos fracionais, jogar para 8, para 10, não sei se isso cientificamente seria o mais adequado, que é uma mera questão de vamos melhorar a política pública e social. Claro que temos que considerar, mas não é porque temos uma carência de políticas públicas sociais que não podemos tratar da questão da maioridade, da mesma forma do Código Penal. Então, não precisamos alterar, não precisamos criar novos tipos penais, descriminalizar condutas. Não, não precisamos. Por quê? Porque vamos cuidar só da educação, da saúde. Claro que temos que cuidar, mas uma coisa não afasta a outra. Uma coisa vai contribuir para minimizar a outra. Mas não podemos ver o direito penal apenas circunscrito a questões sociais, até porque, me desculpe, não é o pobre que pratica crime. Isso é uma falácia e eu o afirmo, nesse particular. Ao contrário. Aliás, pobre e jovem não pratica corrupção. E, evidentemente, eu quero apreciar aqui, já estou terminando, quando se fala que aprovar uma ideia dessa é colocar jovens juntos com criminosos. Bom, eu devo dizer uma coisa, significa uma discriminação. Eu também sou um pensador, alguém que reflete a questão do jovem, do adolescente. Eu tenho um filho de 15 anos e sei que se eu estou propondo ou defendo a ideia da maioridade aos 16, eu estou intimamente dizendo que se meu filho fizer besteira daqui a 3 meses, ele vai em cana, com todas as circunstâncias do sistema penitenciário. Mas eu não posso agir nesse momento pelo lado paterno. Eu tenho que agir como membro da sociedade e com aquilo que me leva a refletir. Pois bem, lamentavelmente, uma lei de 1973 que estabelecia o seguinte, veja, uma lei de 1973, e presidente da mesa, eu já estou terminando, ela estabelecia o seguinte, entre 18 e 21 anos, o preso, porque a maioridade aos 18 já era e continua sendo, estará ou deverá cumprir a sua pena em estabelecimento distinto dos maiores de 21 anos. Isso foi em 1973. Eu ingressei em 1983 no Ministério Público e, André, em 1983, eu fui designado pelo Procurador-Geral, chefe da instituição, para fiscalizar o então presídio Moniz Sodré. Talvânio vai se lembrar. Era um presídio que só tinha criminosos condenados entre 18 e 21 anos.
Porém, a reforma de 84, a lei de execução penal de 85, acabou com esse sistema. Por isso, hoje, o menor, o homem de 18 anos, homem ou mulher, ele já cumpre pena com os maiores de 21 anos, porque a lei de execução penal, que veio para aprimorar, a meu ver, fez um grande retrocesso, com todo respeito àqueles que elaboraram, nesse ponto. Baixa essa regra. Evidentemente, se eu defendo a redução da maioridade para 16 anos, eu não estou dizendo que isso é que vai prevalecer e quero colocar o jovem de 16, 17 anos junto com criminosos de 25, 24, 30, 32. Não. Isso é consequência, isso é política criminal. Estabelecimentos especiais. Eu espero muito e advogo que venha a lei novamente a determinar que entre 18 e 21 anos tenha um presídio próprio. E que entre 16 e 18 anos, se vingar a ideia, também tem um sistema. Chamar de internação, chamar de prisão, o que importa é como é que vai estar o tratamento, que reeducação, que ressocialização será feita. Chamar de João Luiz Alves ou presídio de Jericinó Bangu 1, sinceramente, isso é nomenclatura. O que importa é o que está lá dentro. Não importa a aparência do bolo, o que importa é o recheio, se ele é gostoso ou não. É a mesma coisa. E por quê? Para encerrar, então, depois vamos aos debates, até para permitir a Andréa poder se manifestar. O professor Heleno Cláudio Fragoso estabeleceu o seguinte, aspas, imputabilidade, que é isso que se trata, é a condição pessoal de maturidade e sanidade mental. Maturidade e sanidade mental, quer dizer, o aspecto biopsicológico e o aspecto da maturação, que confere ao agente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Com base na afirmação do professor Heleno Cláudio Fragoso e com a ilustração dos professores da Fluminense, Universidade Federal Fluminense, Roberto Cante, sociólogo, e Roberto da Mata, também cientista social, de que o Brasil de hoje está permeado de condições, mesmo um Brasil continental, para garantir que um jovem hoje, desde que não tenha alguma implicação mental de doença, aos 16 anos, a plenitude do seu conhecimento em relação aos seus atos, de determinar-se com esse entendimento, em outras palavras, que se ele sabe muito bem o que é matar alguém, o que é roubar alguém, o que é violentar sexualmente alguém, se eu tenho esse entendimento, a minha experiência, que eu não sei se é a melhor, mas são 30 anos nessa área, e convivendo com profissionais das ciências interdisciplinares, eu entendo, apesar de todas as ressalvas, e aqui eu não estou dizendo onde vai cumprir a sanção, de que maneira vai cumprir. Isso é claro que é política criminal, mas que o jovem, com 16 anos, no Brasil de hoje, ele deve responder penalmente pelos seus atos. É o que eu queria colocar aos senhores.